Muito boa tarde, começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Começando mais esse programa, hoje com um tema sobre a crise nos Estados Unidos, né? Um tema muito quente aqui, que tem sido destaque em todos os jornais, né? E antes da gente começar, vamos lembrando aí para você se inscrever no canal. Nós que estamos aí, nós ultrapassamos essa semana os 85 mil inscritos. Clica no sininho para receber as notificações de todos os nossos programas ao vivo. A Causa Operária TV tem aumentado sua programação diária, né? Nós estamos aí rumo a uma TV 24 horas por dia. Também divulgar o nosso programa nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp. Divulgue aí a análise internacional e também contribuir financeiramente com a gente. Você contribui com a Causa Operária TV sendo membro do canal a partir de R$ 7,99 por mês e também mandando o seu superchat, né, aqui no programa, que nós lemos aqui ao vivo, né, para vocês. Bom, antes da gente começar a mostrar o Jornal Causa Operária, edição 1110, né, aqui está, né, em breve, muito em breve, já vai sair essa semana a edição 1111, né, do Jornal Causa Operária. É o povo nas ruas que vai derrubar Bolsonaro, né, e colocar a direita para correr. Aqui está uma manchete que vem bem a calhar para o momento atual de manifestações aí contra a extrema-direita, né? O caderno de cultura com textos aqui de história, teoria,
e textos culturais e também com análises internacionais, né? Nesse texto, nesse caderno de cultura você encontra algumas das análises aqui que são feitas no programa Análise Internacional aqui pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Então, adquira o jornal Causa Operária com os militantes do PCO, entre em contato conosco, entre também na loja do PCO.com, você pode tanto adquirir os jornais e também outros materiais da loja do PCO, como bottoms, canecas, camisetas, livros, folhetos, chaveiros, abridores de garrafa, né? Todos esses materiais você encontra na loja do PCO.com. Bom, eu vou passar a palavra para o companheiro Rui, lembrando que amanhã, né, a programação da Causa Operária TV começa com a análise política da semana, às 11h30 da manhã. Então já fica aí o convite para você assistir a análise política da semana com o companheiro Rui. O companheiro Rui também apresenta o programa Marxismo, todas as segundas às 13 horas, e o programa Análise Política na TV 247, ao vivo às 16 horas, e nós transmitimos simultaneamente aqui na Causa Operária TV. Bom, vou passar então a palavra para o companheiro Rui, a gente depois volta para as perguntas e os comentários dos companheiros que estão nos assistindo. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os companheiros. Hoje nós vamos abordar o problema central da política internacional, que é a crise do capitalismo norte-americano, a crise do capitalismo, a crise do regime político norte-americano, a crise do governo Trump, né? Vamos procurar fazer um esforço para explicar determinados aspectos que passam despercebidos quando se analisa uma situação como essa, mas que são muito importantes, né? Vamos começar pelo problema da questão racial. Primeiramente, nós temos que dizer que a mobilização que está acontecendo nos Estados Unidos, que tomou conta do país inteiro e que tem como principais centros as cidades com grande concentração de população negra, ela não é uma mobilização exclusivamente negra, ela não é uma mobilização de uma minoria da população contra o resto da população. Ela é uma mobilização, a gente poderia dizer, multirracial, né? Ou seja, é uma mobilização que escapa do âmbito, né, de um movimento determinado. O assassinato por um policial, né, de um cidadão negro nos Estados Unidos deu lugar a uma enorme mobilização, foi o estopim, né, de uma enorme mobilização, que na realidade está envolvendo aí um conjunto de questões democráticas, de questões econômicas, de questões políticas de oposição ao governo Trump e por aí vai, né? Nós temos que assinalar, inclusive, que esse problema racial ele não é um raio em céu azul, né? Não é que estava tudo tranquilo e a coisa explodiu, não. Já há mais de uma década, né, vem crescendo com a direitização do regime político norte-americano, que é muito visível no interior, né? Vem crescendo a repressão policial, a repressão policial vem se tornando cada vez mais intensa, né? Isso nós temos sempre que lembrar que se dá contra um pano de fundo de 3 milhões de pessoas encarceradas. Quer dizer, na realidade uma situação limite. Mesmo nesse quadro de milhões de pessoas encarceradas, a repressão policial vinha se intensificando, marcadamente com o assassinato de integrantes da população negra. Daí surgiu o movimento Black Lives Matter, que é um movimento dirigido diretamente, tá, ao assassinato da população negra pela polícia. Quer dizer, isso indica que a situação estava aí por um fio para explodir, e explodiu agora porque também, né, outras condições se reuniram aí. Nós temos a pandemia, nos Estados Unidos é uma catástrofe inacreditável, né?
Nós temos a crise econômica do capitalismo norte-americano, que também é um duríssimo retrocesso na economia norte-americana, que já vem acumulando há décadas aí uma quantidade cada vez maior de miseráveis, né? O impacto do coronavírus sobre a economia, uma economia já extremamente debilitada, levou a situação a um ponto de fusão. E é evidente que o assassinato do cidadão negro foi o estopim de uma tendência generalizada à revolta dentro dos Estados Unidos, que dá o quadro, né, da extensão da crise. Bom, sobre a questão, algumas palavras sobre a história da questão racial nos Estados Unidos, né? Uma coisa interessante é que os Estados Unidos, né, país escravagista, e como país escravagista, apesar dos Estados Unidos serem um país desenvolvido, né, nós sabemos que os resquícios e as consequências, as sequelas da escravidão, elas são um dos fenômenos sociais mais difíceis de erradicar. Quem conhece o Brasil sabe, né, a situação em que vive a população negra, aí incluída a população mestiça, que também deve ser considerada como população negra, né? O negro brasileiro, que considerado desse ponto de vista faz parte da maioria da população nacional, ele vive acima de tudo, na sua esmagadora maioria, nas favelas, em comunidades pobres, em comunidades agrárias pobres, etc. e tal. Quer dizer, apesar da escravidão ter sido formalmente abolida, né, legalmente abolida, foi abolida de fato, né, em 1888, através da Lei Áurea, no meio de uma grande crise nacional, mas esse é um outro assunto. As consequências e as sequelas da escravidão não foram eliminadas, né? O que se manifesta na extremamente baixa linha de salários no Brasil, particularmente para a população negra. Os Estados Unidos têm um problema semelhante a esse, né? Os Estados Unidos desenvolveu sua economia industrial capitalista no norte do país, enquanto que o sul do país era uma espécie de Brasil, né, com grandes latifúndios, principalmente de algodão, que era matéria para exportação, trabalhados pela mão de obra escrava negra. Foi necessário para suprimir essa enorme contradição dentro do regime político e econômico norte-americano, uma sangrenta guerra civil, onde se calcula que morreram de 500 mil a 1 milhão de pessoas. A libertação dos escravos negros, no entanto, não conseguiu efetivamente solucionar todo o problema, que seria o quê? A libertação deveria ter transformado o escravo num cidadão como outro cidadão qualquer. Isso não aconteceu nos Estados Unidos, né? Pelo contrário, a ameaça da presença de uma esmagadora população negra no sul dos Estados Unidos levou a uma crise muito grande, né? Levou ao aparecimento de organizações fascistas do estilo da Ku Klux Klan e levou, finalmente, à segregação racial, né? Num primeiro momento, no sul dos Estados Unidos, a maioria dos estados escravagistas tinha uma maioria de população negra, o que significava que se nesses estados fosse implantado exatamente o mesmo sistema político do norte, com direito ao voto universal, etc. e tal, com todas as garantias legais para o negro, isso daí levaria a que a população negra tomasse o poder em todos esses estados, colocando a população branca minoritária numa situação extremamente complicada. A população branca reagiu, uma parte da população negra foi praticamente forçada
a emigrar para outros estados dos Estados Unidos, e a segregação se impôs, né? Esse problema da segregação, ele sempre foi uma chaga na política norte-americana, mas num dado momento, depois da guerra, né, começou a haver uma fermentação entre os setores negros. Logicamente que uma parcela desses negros já estavam frequentando as escolas, alguns estavam tendo um maior índice de escolaridade. Isso daí gerava, né, um caldo de cultura propício à rebelião negra, né? Quando os estudantes do sul dos Estados Unidos começam a protestar pelos seus direitos, né, e a polícia e a Ku Klux Klan começam a reprimir duramente o movimento, isso provoca uma enorme revolta, né, que dá lugar ao aparecimento de grupos armados de negros que haviam lutado na Guerra da Coreia, que haviam lutado na Segunda Guerra Mundial, que entraram em campo para defender os seus filhos. Quer dizer, esses negros que eram operários, que eram pessoas mais simples, eram o setor mais atrasado da comunidade negra, mas também o setor mais forte. Isso daí vai levar a um crescimento cada vez maior da crise e vai levar a um esforço da burguesia para atenuar essas contradições. Quer dizer, resolver o problema negro nos Estados Unidos. Hoje em dia, quando nós olhamos o panorama dessa situação, tem-se a impressão de que o problema negro nos Estados Unidos foi resolvido. Você assiste um filme, está cheio de negros, você não pode falar, se no momento a palavra correta for negro, você não pode falar preto, se a palavra correta for preto, você não pode falar negro, você tem que tomar todo um certo cuidado, então dá a impressão mesmo que os negros adquiriram um status semelhante ao branco nos Estados Unidos, o que é obviamente falso, não precisaria nem ter outras demonstrações, porque se você tem o mesmo status, para que tanta onda? Né? Essa onda toda é porque você não tem o mesmo status. Precisa haver aí um movimento, entre aspas, protetor do negro, né, contra os ataques de outros setores. O movimento dos direitos civis, ele acabou com a política de segregação no sul dos Estados Unidos, mas não acabou com, isso daí para nós é muito evidente, né, não acabou com a situação de inferioridade social do negro. No Brasil não há leis racistas, né, que dizem que o negro isso, que o negro aquilo, não pode entrar aqui. Não. Tanto a situação efetiva do negro não mudou. Nos últimos anos, depois de todas as mobilizações, né, dos anos 50, 60, né, a radicalização dos negros foi muito grande, as organizações militantes dos negros foram quase todas eliminadas, né? Veja que Martin Luther King foi assassinado, que era a ala mais moderada de todas, Malcolm X, que já era de uma ala mais radical, foi assassinado também, os militantes do Poder Negro, Black Power e outras organizações menores dos negros foram exterminadas pelo FBI. Sobre a base desse extermínio, da vanguarda política do movimento negro, o regime político norte-americano procurou criar um status de convivência com toda essa aparência, né? O elogio negro, condena o racismo, etc, etc, etc. No entanto, isso daí não mudou essencialmente o problema. Você encontra negros aí que ganham muito dinheiro, principalmente na indústria do entretenimento. Você tem negros no comando das Forças Armadas, né? Veja o General Powell, né? Muito famoso, mas dá para perceber também que ele figura lá como para demonstrar a tese de que o negro está progredindo. As universidades têm mais negros do que tinha antes, mas não chega a ser uma coisa avassaladora e tudo mais. No final das contas, a esmagadora maioria da população negra continua no gueto, na miséria,
sendo assassinada pela polícia nas grandes cidades. Essa é a realidade. Quer dizer, com todo esse esforço, né, do capitalismo norte-americano, o que nós vemos agora é que o regime dito democrático, o regime capitalista mais rico do mundo, fracassou total e completamente ao integrar a população negra como uma população em pé de igualdade com o resto dos cidadãos norte-americanos. O que nós estamos vendo agora nesse protesto é um sinal claro, inequívoco, inconfundível do fracasso dessa política. Quem achava que o racismo tinha acabado nos Estados Unidos, no Brasil, sei lá onde, que tem muita gente que acha isso daí, né? Assim como muita gente acha que a mulher não é mais oprimida e assim por diante, está tendo agora uma severa desilusão, né? O que nós estamos vendo é que a situação do negro continua sendo uma situação explosiva. E nós estamos vendo repetir, numa escala ampliada, o que já aconteceu, né, na década de 1960, quando, da morte do Martin Luther King, os negros provocaram levantes e revoltas com essas características que nós estamos vendo aqui, né, em várias cidades importantes, inclusive Chicago. A diferença entre o que está acontecendo hoje e o que aconteceu naquela época é que naquela época era digamos assim, o canto dos movimentos de massa dos negros, que foi estrangulado por uma série de pequenas concessões que foram feitas pela burguesia norte-americana, e hoje o que nós estamos vendo, pelo contrário, é a reabertura de uma crise de enormes proporções entre a população negra e o regime político norte-americano. Bom, como eu coloquei no começo, né, a questão racial não esgota o problema, embora seja uma questão importante. Aqui vale um comentário que é importante para entender um pouco a situação do negro norte-americano, né? A gente, às vezes, não faz determinadas perguntas que são perguntas-chave para se entender um determinado processo, né? Por que os protestos negros nos Estados Unidos têm tanta importância se os negros são 15% ou 18% do total da população? Quer dizer, uma minoria importante, mas pequena, né? Bom, acontece que os negros, primeiro, são na sua maior parte, uma população pobre, né? São, em grande medida, uma população operária, e como população mais oprimida, eles foram sendo forçados a se organizar e adquirir uma consciência mais nítida do problema da sua opressão e da sua exploração. Mais do que o trabalhador branco, em geral. Não que o trabalhador branco não tenha realizado grandes lutas, mas para a burguesia sempre foi favorável procurar jogar o trabalhador branco contra o trabalhador negro e assim dividir a população pobre e a classe trabalhadora norte-americana. Isso daí funcionou e funciona até um certo ponto, porque num dado momento, quando a situação da população negra fica muito crítica, a mobilização dos negros ela é um prenúncio de uma mobilização geral dos trabalhadores e da população pobre norte-americana. Quer dizer, ela é o setor, digamos assim, mais crítico, onde o fogo está mais aceso. E se os negros, que são uma população organizada, combativa, que tem uma série de características próprias que, em alguns sentidos, são superiores à da classe operária norte-americana, porque é uma parte de classe média negra mais próxima do negro operário e até da burguesia negra, que é mais próxima. Eles servem como, né, um elemento que pode detonar uma crise política generalizada nos Estados Unidos. Daí a preocupação permanente, né, do regime político norte-americano com a questão do negro, né? Eles veem o negro como sendo o ponto sensível da revolução
proletária nos Estados Unidos. E o que está acontecendo agora está mostrando isso daí. Os Estados Unidos, na realidade, e os acontecimentos provam isso acima de qualquer dúvida, se transformou numa verdadeira panela de pressão política. Você tem o coronavírus, é uma coisa... Os Estados Unidos se transformou... Estados Unidos, que é o país supostamente, tecnologicamente mais desenvolvido, mais organizado, mais rico do mundo, o maior nível de vida do planeta, um dos maiores níveis de vida do planeta, é o foco do coronavírus. Parece um país africano, né? É lógico que nós temos que levar em consideração as características sociais da expansão do coronavírus, né? As grandes cidades, as populações pobres, etc. e tal, são uma maneira muito rápida de espalhar o vírus. E aí soma-se a política dita neoliberal norte-americana, que deixou a população totalmente desamparada em termos de serviço público. É uma situação muito crítica, né? Depois nós temos o efeito econômico, né, que é um agravamento da crise econômica anterior devido ao coronavírus, né? Esse período do coronavírus jogou milhões de pessoas na miséria. Quer dizer, isso daí é uma panela de pressão. É uma panela de pressão e não se sabe muito bem se a válvula de pressão ela funciona ainda que relativamente bem. Bem que ela não funciona bem fica claro pelo tamanho da mobilização. Então, a combinação desses fatores, tendo como um fator central a população negra, né, que se insurgiu, vem se organizando e se insurgiu violentamente contra o assassinato do Floyd, é a combinação. O que é que nós estamos assistindo aqui? Nós estamos assistindo aqui um cenário de completo colapso, tanto do capitalismo norte-americano, quer dizer, da sua fortaleza econômica, né, da sua coesão social. É muito importante considerar que, para o imperialismo norte-americano cumprir o seu papel como polícia mundial, né, o país que aponta o dedo para a Venezuela e fala: vocês não vão fazer isso porque a polícia mundial não permite. Aponta o dedo para o Irã e fala: vocês não vão ter energia nuclear. Se você fizer isso, eu invado Síria, etc. e tal. E que atua não só com as Forças Armadas norte-americanas, mas com as Forças Armadas imperiais de vários outros países, né? Então, a coesão social norte-americana, nesse momento, está muito diminuída. E isso leva a uma situação de crise, uma das maiores crises que nós tivemos a oportunidade de ver, do ponto de vista da mobilização social, nos Estados Unidos, desde o começo do século passado. Não há dúvida nenhuma. É difícil prever como vai se desenvolver essa crise, até porque as organizações populares ainda são muito dispersas, né? Não há uma centralização desse movimento. Os Estados Unidos é um país muito grande, como o Brasil, o que dificulta a centralização do movimento, mas não há dúvida nenhuma de que a intensidade do movimento, que é um fator muito importante, é extremamente alta. A revolta dirigiu-se diretamente contra o Trump. Os manifestantes ameaçaram invadir a Casa Branca. O Trump se escondeu no porão lá, e ficou tão assustado que ele chamou as Forças Armadas para Washington. A burguesia está muito assustada nos Estados Unidos. Quer dizer, não há dúvida de que a intensidade e a amplitude do movimento, que é um segundo fator, são muito grandes, né? São cerca de 200 cidades nos Estados Unidos e os comentaristas dizem não são apenas cidades pequenas, não são apenas cidades grandes, as cidades médias e pequenas, onde nunca acontece esse tipo de coisa. Se aconteceu, aconteceu alguma vez na história, né? Quer dizer, a sociedade norte-americana ela está sendo revolvida
né, de baixo, e isso daí, obviamente, é um processo que não vai ser interrompido com nenhum tipo de medida paliativa. Para interromper esse processo, seria necessário uma retomada do capitalismo que ninguém, nesse momento, acredita. Pelo contrário, as previsões são as mais sombrias possíveis para o capitalismo norte-americano, de forma que ou essa mobilização ela continua crescendo, né, vamos ver como é que se dá. Ela tem um problema que é justamente isso, a falta de centralização e a falta de um programa. A mobilização toda, como acontece frequentemente com movimentos populares dessa envergadura, ela reivindica a punição do policial, coisa que, logicamente, muita gente está procurando entregar à população a punição desse policial, né? Com a punição desse policial, a manifestação vai parar ou ela vai começar a desenvolver outras reivindicações? O povo vai pegar o gosto de estar na rua, de queimar prédio, de atacar a polícia, etc. e tal, de se confrontar com a polícia, ou vai voltar para casa? Isso daí, né, é uma coisa que nós precisaríamos ver logo adiante. Mas, mesmo que a população, que essa primeira onda de mobilização, ela reflua, a situação não muda em absoluto, né? Assim como a mobilização do Equador refluiu e depois voltou a explodir durante a pandemia, né, mostrando que não havia mudado nada, o governo havia simplesmente ganhado tempo, fez um acordo com entidades aí um pouco duvidosas, fez concessões também mais do que duvidosas e tudo mais. No Chile acontece a mesma coisa e tudo. Quer dizer, há uma tendência que está sendo impulsionada por uma série de fatores, né? Há uma crise generalizada e há convulsões sociais cada vez maiores. Isso eu acho que é preciso deixar absolutamente claro, porque alguém pode pensar assim, o que está acontecendo nos Estados Unidos são alguns protestos pela morte de um negro, etc, etc, etc. Não. O que está acontecendo nos Estados Unidos é uma explosão social de grande envergadura, quer dizer, arrebentou a capa de contenção da mobilização social, e isso vai permanecer. Pode parar e voltar, pode continuar. Isso nós teremos que ver, né? A grande dificuldade é a falta de uma direção política mais definida para esse movimento, né? Bom, do ponto de vista diretamente político, um elemento ao qual, né, a mobilização reage de maneira muito clara, é a crescente direitização dos regimes políticos. É uma coisa geral, né? Isso é importante deixar claro, que é uma tendência geral da burguesia. Aqui é uma tendência a falar assim, é o Trump. Não. É o regime. O Trump é uma expressão de uma direitização do regime político. Essa direitização ela não acontece de uma maneira retilínea, linear. Ela acontece através de choques e contradições. Mas, né, todos os regimes políticos têm apresentado uma séria tendência à direitização, ou seja, a se transformarem em regimes cada vez mais fora do controle popular, cada vez mais repressivos, cada vez mais antidemocráticos. Por exemplo, nessa semana aqui na Itália, né, para mostrar que isso não é uma tendência da extrema-direita, os parlamentares votaram com, acho que 2 ou 3 votos contra, a diminuição dos parlamentares no parlamento italiano. Isso é uma clássica medida antidemocrática. Quanto menor o parlamento, menos democrático. Obviamente, tem muita demagogia barata que é direitista, falando que devia diminuir o parlamento, porque o parlamento gasta mais, os deputados são todos uns safados, etc. e tal. O que é tudo verdade, mas um parlamento de 700 safados
é um parlamento mais democrático do que um parlamento de 70 safados. Os 70 safados podem manipular a situação com muito mais tranquilidade contra o povo do que os 700. Por que eu cito esse exemplo? Porque isso foi votado pela esquerda italiana. Todos os partidos italianos votaram. Quer dizer, a direitização, né, o aprofundamento do caráter bonapartista, direitista dos países, não é o Trump, não é o Bolsonaro, não é só a extrema-direita. A extrema-direita é um tipo de manifestação dessa direitização. A extrema-direita, inclusive, empurra os outros setores para a direita. Isso é muito importante de observar, porque no Brasil nós estamos hoje na época do conto de fadas, né, do conto da carochinha, da Frente Ampla. A Frente Ampla é com esse pessoal direitista que quer levar o regime para uma ditadura. Então todo mundo vai se unificar com esses ditadores em potencial para lutar pela democracia. É uma coisa totalmente absurda. Bom, nesse sentido, o governo Trump, nesse momento, está numa crise muito grande. Né? Não sei se daria para dizer que essa crise é uma crise terminal. Precisamos ver o desenvolvimento da situação toda e também das alternativas, né? Mas a crise é muito intensa. Agora, não é apenas uma crise do Trump, é uma crise do conjunto do regime. A diferença principal é que o Trump quer ter uma posição ativa em relação à crise. Ele quer reprimir esse movimento. E uma parcela expressiva da burguesia tem medo de que a repressão do movimento só piore as coisas. Né? Uma parcela dos prefeitos e governadores tem intensificado a repressão. E outra parcela tem procurado adotar uma posição mais liberal, mais conciliadora diante do desenvolvimento da situação. Até o momento não há nenhuma definição de nada. Logicamente que a burguesia tem medo de que, através de uma repressão intensa, você, ao invés de acalmar a situação, você possa até acalmar a situação momentaneamente, mas você vai deixar uma situação em que o regime vai ficar completamente desmoralizado. Né? Vejam vocês que a situação é relativamente simples. É punir os assassinos do rapaz lá. E, a partir daí, começar a tentar desmontar a mobilização, do ponto de vista da burguesia. Seria simples, mas não está simples em absoluto. No meio dessa situação extremamente crítica, o Trump propôs a presença das Forças Armadas na rua para conter a mobilização. Vários setores, né, inclusive dentro do governo Trump, se opuseram. Logicamente que a burguesia tem dois receios. Né? O primeiro receio, o que é? De colocar as Forças Armadas prematuramente num choque contra a população. Segundo eles, as Forças Armadas deveriam ficar na reserva aí para, numa situação limite, intervir. Né? Ou que, inclusive, deveria ser preparado cuidadosamente, etc. e tal. Então, há um conflito entre determinados setores militares e o Trump no sentido de colocar essas Forças Armadas em ação. A colocação das Forças Armadas em ação, evidentemente que é um passo bastante grande no sentido da transformação do regime num regime ditatorial bonapartista, quer dizer, Forças Armadas na rua. Né? Uma espécie de golpe militar contra a população. Muitos setores da população norte-americana se pronunciam contra o golpe militar do Trump. Né? Nós não podemos acreditar que as pessoas que não querem usar as Forças Armadas não queiram por motivos humanitários. Os motivos são todos políticos. Além de você envolver prematuramente as Forças Armadas numa crise, você também corre o risco de que as Forças Armadas neguem fogo ao reprimir a população. Finalmente, a população não está
a reivindicação da população digamos assim, elementar, de tão nítida e legítima que ela é. Em alguns lugares, né, isso daí é um sinal do problema de envolver as Forças Armadas, os policiais estavam aí, né, se congraçando com os manifestantes, se recusando a reprimir a manifestação, inclusive explicitamente falando para os manifestantes que eles não iam reprimir nada. Quer dizer, todo mundo... o país, ele vive uma situação limite. As pessoas morrendo de fome, assassinato de pessoas pela polícia, tudo isso daí gera uma situação de crise extraordinária. Bom, o movimento não tem palavras de ordem políticas, por exemplo, uma palavra de ordem como fora Trump, né, que no caso dos Estados Unidos deveria ser ajustada com outras palavras de ordem também, porque o fora Trump, embora ele seja uma palavra de ordem correta, ele meio que indica, né, que a alternativa seria o Partido Democrático. Lógico que o Partido Democrático, nessa situação de crise que está criada, ele teria que segurar um rojão. Mas a classe operária norte-americana merece palavras de ordem mais radicais, como, por exemplo, um governo operário, como a construção de um partido operário, que deveriam fazer parte dessas mobilizações. Também porque o Partido Democrático está profundamente em crise. Está numa crise muito, muito intensa. Então, é necessário levar em consideração esse outro aspecto da crise, né? Para a esquerda norte-americana, é uma oportunidade muito grande para lançar a palavra de ordem de organização de um partido operário socialista, né, contra o capital nos Estados Unidos, parar com esse oportunismo de que a população norte-americana rejeita o socialismo. A gente viu aí o Bernie Sanders, que é socialista de carteirinha, digamos assim, como grande contendor, como grande competidor na eleição. Tiveram que fazer uma série de maracutaias para deixá-lo de fora da eleição. Olá, companheiros. Nós tivemos uma queda aqui na energia, mas estamos de volta depois desse probleminha técnico e eu já vou passar então a palavra para o companheiro Rui para ele concluir aqui essa análise internacional hoje com o tema sobre os Estados Unidos. Então, pode continuar, Rui. Eu não sei exatamente onde é que caiu, né? Mas eu estava falando que sobre o fora Trump, que a classe operária norte-americana, logicamente, não vai poder se contentar simplesmente com fora Trump. Porque o fora Trump significaria, e significa de fato, né, a vitória eleitoral do Partido Democrático, que está numa crise muito grande, porque também é um partido direitista e tudo mais. Então, a questão do partido político, né, a luta por um partido operário, nos Estados Unidos é uma questão chave, imediata, que deve ser colocada no meio dessa mobilização. Segundo lugar, é necessário levantar claramente não um governo democrático, porque o governo democrático imperialista não é um progresso, mas um governo operário, né? Essas duas questões teriam que ser incorporadas na análise da situação. Bom, vamos então começar aqui com as perguntas. Primeira pergunta do Alexandre Vieira. Rui, os protestos nos Estados Unidos terão arrefecimento ou crescimento nos próximos dias? Há possibilidades de uma guerra civil? Bom, essa questão da guerra civil é interessante, né? Deu para perceber que a população saiu armada nas ruas, né? Tanto a direita como a esquerda, e isso daí é um cenário de guerra civil. Se isso vai se desenvolver agora ou não, é difícil de dizer. Não dá a entender que vai se desenvolver agora.
né? Aqui nós estamos vendo nos Estados Unidos um problema que é um problema muito chave, muito importante, muito crucial, que muita gente não se dá conta. Na esmagadora maioria das vezes, para você levar adiante uma mobilização, é necessário a intervenção consciente de uma determinada parcela da população. Não há como. Ou seja, é necessário um partido político que guie. Nós vimos aí no Equador, nós vimos aí no Chile, nós vimos no próprio Brasil uma série de lutas, e todas essas lutas, elas são derrotadas, refluem, vão para frente, vão para trás, pela falta de orientação política, né? Daí a importância decisiva, fundamental, de uma direção política, de construir um partido. Não basta ter opinião, não basta adotar uma posição política, é preciso, né, organizar um trabalho sistemático como é que se diz? De propaganda política para chegar, né, no resultado desejável, né? Então, isso daí é muito importante. Bom, a gente só pode, sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos, a gente só pode fazer futurologia. Porque a situação é explosiva, incendiária, o Trump quer chamar exército, isso daí pode levar a uma crise muito grande, há extrema-direita na rua armada, há setores de esquerda armados na rua também, a polícia está mostrando aí uma incapacidade de efetivamente enfrentar a situação. Então, é uma situação extremamente volátil, de forma que é difícil de se prever. A princípio, né, esse movimento deveria, em algum momento, refluir, mas deixaria uma marca extremamente poderosa sobre a situação política norte-americana e mundial. Próxima pergunta é do companheiro Thales Guimarães. Existe alguma organização revolucionária nos Estados Unidos que poderia centralizar a insurreição para reivindicações mais estruturais? Não, acho difícil, não conheço. Você deveria, numa situação como essa, você deveria depender, e isso aconteceu inclusive na própria Revolução Russa, de organizações de massa, né, que, combinadas com uma direção política séria, firme, esclarecida, podem levar o movimento adiante. Nos Estados Unidos, nós não estamos vendo nem essa organização de massas. A mais importante organização de massas nos Estados Unidos são os sindicatos, né? Não se vê a presença desses sindicatos nessas mobilizações. Pelo menos daqui não dá para perceber muito bem. Eu vi uma que outra coisa de atividade dos sindicatos. Então, quer dizer, seria preciso surgir essa organização, né, como parte da tentativa de mobilização, e essa organização sozinha, sem um partido político, teria muita dificuldade de orientar o movimento. Você vê no Brasil, por exemplo, nós temos a CUT. A CUT é uma central sindical com uma série de posições direitistas, com muitos sindicatos burocráticos, uma coisa muito atrapalhada. Mas, numa situação como essa, ela poderia servir como veículo da mobilização popular, e um partido revolucionário poderia influir sobre essa organização. Nos Estados Unidos não dá a impressão de que isso esteja acontecendo. A impressão que tem, acompanhando principalmente a luta política dentro do Partido Democrático, é que os setores de esquerda, que se dizem socialistas, revolucionários, não têm a iniciativa, não conseguiram até agora colocar o problema da constituição de um movimento verdadeiramente independente da burguesia.
Próxima pergunta é do... Bom, primeiro agradecer a Adelina Silva pelo superchat, muito obrigado. E também agradecer o superchat do Júlio Brito, que pergunta o seguinte: o racismo se manifesta em países capitalistas como Dinamarca, Suécia e socialistas como Rússia, Ucrânia e até China. Então, qual sua origem? Desequilíbrio na distribuição de renda, regime político? Não, a Rússia não é um país socialista, nem a China, nem a Ucrânia. Né? País socialista nem no sentido genérico, né? País que se propõe a caminhar para o socialismo. Socialista mesmo, o mundo nunca viu esse fenômeno. Né? Quer dizer, um novo regime de produção totalmente que tem ultrapassado o capitalismo e tal, isso aí a gente nunca viu. Mas, por exemplo, não vamos falar em países socialistas. Ali onde houve uma revolução, a revolução, como sendo revolução popular, combateu o racismo. Na Rússia de Lenin, o problema do antissemitismo foi o antissemitismo era uma das principais manifestações de racismo. Foi completamente suprimido, digamos. Reapareceu depois com Stalin, mas foi suprimido. Em Cuba, o racismo contra os negros também acabou. A natureza das... Não é um problema de país socialista. A natureza das revoluções é que elas são libertárias. A revolução é um grande movimento, uma explosão vulcânica que arranca, né, do seu lugar de permanência todos esses fenômenos profundamente conservadores, né? Abala a opressão da mulher, abala a opressão racial, abala todo tipo de opressão, abala a opressão dentro da família. A revolução ela tende a sacudir profundamente, né, aquelas camadas mofadas, engessadas, sei lá como é que a gente poderia chamar, aquela camada dura que se formou durante séculos de dominação. Agora, se a revolução vai ser completamente vitoriosa ou não, essa é outra história. Pergunta aqui da companheira Silvia Lux: qual seria o impacto dessas manifestações dos Estados Unidos na disposição revolucionária internacionalmente? A gente já está vendo o impacto. Tem impacto no Brasil. O Brasil nós estamos começando uma etapa de lutas contra o governo Bolsonaro. Os Estados Unidos estão impulsionando isso aí, muito claramente. Né? A influência dos Estados Unidos com relação à questão do assassinato dos negros é muito grande. E no Brasil, o assassinato de negros é muito maior do que nos Estados Unidos. Lembrar isso. O país só não explode da mesma maneira porque a população negra, os movimentos negros brasileiros não são tão organizados quanto os norte-americanos. Né? Nós tivemos um ato gigantesco em Amsterdã, nós tivemos um ato em várias partes do mundo. Pergunta do Simão Freitas. Queria saber a opinião do Rui. Qual a relação entre a crise econômica e esses protestos e qual a consequência disso tudo para a eleição nos Estados Unidos? A crise econômica é uma das causas desse protesto. Né? Eu falei isso aí no começo. São vários componentes, um deles é a crise econômica. Bom, sobre as eleições, vamos ter que ver, né? Me parece que nós vamos ter eleições aí muito polarizadas. Eu não acredito, apesar do golpe, do soco que a direita norte-americana está levando na barriga, eu não acredito que eles vão largar a rapadura com tanta facilidade assim. Não.
Próxima pergunta da companheira Marília Garcia. A ala sandernista do Partido Democrático pode rachar em um partido de esquerda operária, dada a profunda crise do partido? Poder, né? Eu não diria que a ala sandernista propriamente dita, né? Mas a gente deve diferenciar a direção, o grupo, né, do Sanders, da imensa base de apoio que ele teve, que é um movimento mais indiferenciado, né? Não é tão coeso em torno de uma política, digamos assim, centrista como é a do Sanders, centrista oportunista, né? Eu acho que esse movimento que é importante, não tanto o pessoal político do Sanders, né? Esse movimento mostra que há uma fermentação na juventude, em setores negros. O Partido Democrático agrupa vários setores negros também, mas deu para perceber que os setores negros que estão no Partido Democrático são bastante conservadores, deram apoio ao Joe Biden num grande número de lugares, mas tem outros setores negros aí. Eu acho que é um processo que nós devemos acompanhar no sentido de ver como evolui, por onde pode evoluir uma reorganização política da classe trabalhadora norte-americana, que é a coisa mais importante do processo político. Próxima pergunta do companheiro Carlos Adustos. Rui, há alguma organização trotskista estadunidense, dentre as que ainda estão em atividade, que tenha um perfil parecido com o do PCO? Olha, primeira coisa é o seguinte, é uma pergunta complicada de responder, porque nos Estados Unidos, os Estados Unidos é que nem o Brasil, tem muita organização trotskista, né? Uma parte dessas organizações aí, sob a pressão da burguesia norte-americana sobre grupos de esquerda, de extrema esquerda pequenos, como em geral são as organizações trotskistas, leva esses grupos aí a uma situação de aniquilamento, né? O velho partido trotskista norte-americano, da época do Trotsky, o SWP, evoluiu para posições muito direitistas anos atrás e abandonou o trotskismo. Desse partido surgiram inúmeros grupos que romperam com o partido e formaram organizações menores, né? Que o SWP seria a maior delas até hoje. Mas me parece que todos são bastante desorientados. Nós não temos nenhuma relação especial com nenhum grupo norte-americano. Eu acho que os trotskistas, nesse caso, que são grupos de propaganda, são grupos ideológicos e tudo mais, a ausência de uma intervenção ativa no movimento operário leva esses grupos para posições muito confusas. Teria que ver se o movimento em si faz com que haja uma evolução desses grupos para posições mais claramente revolucionárias, né? É uma coisa para se ver. Mas, no momento, eu não conheço nada que seja alinhado com a nossa política, seja próximo da nossa política nos Estados Unidos. Não quer dizer que não exista. O número de grupos possíveis aí é muito grande, né? Vai saber. Bom, última pergunta, que nosso tempo já estourou. Rui, ontem, da 66, ontem foi notificado que apareceu um grupo não identificado fortemente armado com fuzis de assalto, bombas de gás lacrimogênio e escudos em Washington. O que seria aquilo? Eu ouvi falar disso daí, nem analisei nada e tal. Vamos fazer essa advertência logo, porque senão eu vou vender gato por lebre. Pelo que eu ouvi falar, que é muito vago, me parece que são organizações de tipo paramilitares. É um problema você jogar a polícia
É um problema você jogar pessoas não treinadas e não disciplinadas contra uma massa popular. Né? O policial ele é treinado até um certo ponto. A polícia nos Estados Unidos tem uma organização que, no papel, é muito democrática. A polícia, em geral, é municipal, né? O chefe de polícia é eleito, quer dizer, isso aí cria um vínculo com a população. Claro que o imperialismo já deu jeito de driblar isso daí por uma série de motivos, mas nas crises isso vem à tona. Eu acho que a presença de grupos paramilitares nos Estados Unidos é importante, e fica clara a importância quando os militares não querem botar as Forças Armadas na rua de medo do que pode acontecer, né? Tanto do que pode acontecer em termos da revolta da população contra as Forças Armadas, como do que pode acontecer de uma desagregação das Forças Armadas pela pressão popular. As Forças Armadas norte-americanas são muito grandes, né? Então, não é assim um grupo de oficiais fascistas. Tem isso aí dentro das Forças Armadas, mas a coisa vai muito além disso. Bom, companheiros, queria agradecer a audiência aqui de mais essa análise internacional. Lembrar que amanhã estaremos aqui de volta na análise política da semana, às 11h30 da manhã, então já fiquem aí ligados, já marquem aí no seu calendário, amanhã 11h30 da manhã, análise política da semana com o companheiro Rui, sobre analisando aí todos os acontecimentos dessa semana. E hoje, ainda às 3h da tarde, agora, daqui a pouquinho, tem o programa Música de Classe, assim que terminar aqui a análise internacional. Às 7h da noite tem Cine Clube Luiz Buñuel e às 8h30 da noite o resumo do dia. Bom, muito obrigado pela audiência, muito boa tarde para todo mundo. Fiquem agora com Música de Classe e sexta-feira que vem a gente está de volta em mais essa análise internacional. Até mais.